Olá, estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre a paralisação dos serviços dos Centros Integrados de Atendimento à Mulher. Antes da gente sair para o intervalo, a gente assistiu aqui um vídeo que mostrou que está paralisado um dos centros que fica na Baixada Fluminense, que é uma das regiões que tem o maior índice de violência contra a mulher, não é verdade, Juliana? Você pode comentar isso? Você não tinha falado antes, né, que a violência ela atinge a todos, né, independente da classe, mas é importante a gente também pontuar que é mais frequente, né, os casos mais frequentes de violência são entre as mulheres negras e pobres. E é claro, né, a Baixada ela tem uma concentração maior também por conta desse perfil socioeconômico. E tem um dossiê Mulher que sai todo ano, né, organizado pelo Instituto de Segurança, que fala, né, que a Baixada, principalmente ali a área de Caxias, depois da capital, é a segunda mais frequente em homicídios dolosos contra mulheres. Então, realmente, um indicador bem forte, né, pra gente... Aí, Luciana, é importante porque eu falei sobre a questão orçamentária, né? A dificuldade, tudo do orçamento, a crise no país e afetando aí a questão das mulheres. Mas é importante a gente falar que teve uma cidade, né, a cidade de Caxias, que aprovou seu orçamento e, na hora de dividir o que é pouco, né, botou o orçamento para a área das mulheres de 5%, não foi isso? 5 mil reais. Os vereadores se reuniram em dezembro. Em Caxias? Em Duque de Caxias. Câmara de Vereadores do município de Duque de Caxias. Se reuniram em dezembro e para aprovar a lei orçamentária anual. E nessa lei, dentro do que cabe ao enfrentamento à violência, foi designado 5 mil reais para o Centro de Referência da Mulher, 25 mil reais para a Casa da Mulher, né, Ruth Cardoso, a Casa da Mulher Duque de Caxiense, e 45 mil reais para o Centro de Referência do Homem. E vale aqui ressaltar que Duque de Caxias é o único município do estado do Rio que tem um centro de referência que cuida do homem agressor. E em sua lei, ele trata o homem agressor como vítima. E nós, mulheres Duque Caxiense, nos sentimos assim afrontadas com essa situação. Como a Juliana falou, a Baixada Fluminense, ela já tem a mística de ser a mais perigosa, a que acontece mais violência, né? Duque de Caxias está em segundo lugar, segundo o Instituto de Segurança Pública. Duque de Caxias está em segundo lugar em violência doméstica no estado do Rio de Janeiro. E mesmo com esse alto índice, nós temos ainda essa divisão orçamentária que prejudica a mulher. Aí foi por isso, né? Por isso que a gente, ao abordar a questão financeira, eles buscaram, né? Vamos lá, vamos falar com o secretário de governo, vamos falar com o secretário de Fazenda, porque a gente sabe também que, nesse momento, o movimento, a sociedade organizada tem que gritar, porque senão o orçamento pouco, o dinheiro pouco, a tendência é o quê? É você caminhar ali para pagar empresários, entendeu? Para favorecer aí os tubarões, né, que a gente chama assim, dessa área da economia. Então elas buscaram, o CEDIM buscou, a Secretaria buscou, a Comissão de Mulheres está trabalhando e atuando para que a gente consiga reverter esse quadro, pagando os funcionários para que eles retornem. Hoje está trabalhando com né? Rodízio. O CEDIM está fazendo um rodízio de funcionários. CEDIM, que é uma casa histórica, né, para o movimento feminista, para o movimento de mulheres, está fechado ao público, né, ficava sempre aberto e estamos sem segurança, assim como muitas outras casas de atendimento nas mulheres vítimas de violência. A Casa Abrigo está funcionando com segurança hoje, cedida pelo Rio Solidário, né? Mas as outras casas, elas estão com problema de segurança, por isso que elas estão funcionando num horário bem mais reduzido. Então, essa questão
é bem complicado, né? Com essa falta de segurança, uma das casas até sofreu já a tentativa de assalto, Sim, né? a casa de Manguinhos, ela foi arrombada. Ela não foi nem assalto porque não teve sinais de arrombamento, né? Levaram computadores e tal. Então foi uma situação bem peculiar que aconteceu. Já tem umas semanas, acho que foi do ano novo na virada do ano novo, porque foi. E o que é mais importante, assim, nós vimos na fala, né, das mulheres a sensação de abandono, né? Então, é um trabalho que se trabalha há anos para que a mulher se sinta acolhida, para que a mulher entenda que aquilo ali é um espaço de referência, que é um espaço que ela conquistou, que é um espaço que ela se sente confiante de ter esse envolvimento com os profissionais, né? Um trabalho diferenciado, humanizado, mas que infelizmente hoje a gente, né, acredita que o governador, a sociedade, a gente tem que exigir que esse trabalho não morra, porque até retornar todo esse processo não é como se fosse simplesmente abrir uma escola, não é. É um trabalho de anos que vai aí tá indo esgoto abaixo, né? Nós gostaríamos muito, nós conselheiras, né, Juliana, sim, nós estamos aqui, as conselheiras desta casa, a nossa vontade era que o secretário nos recebesse, que o governador nos recebesse, né? Nós somos recebidas sempre pelo que está abaixo, né? Então, assim, que o governador recebesse as conselheiras e dialogasse conosco, né? Porque nós somos as portas-vozes dessas mulheres que trabalham, que estão há 4 meses sem pagamento, sem salário. Isso é muito difícil. Ninguém sobrevive sem o salário. Ninguém, não tem como você sobreviver, principalmente se você for mulher e for chefe de família. Então, as conselheiras têm essa preocupação. A gente está se empenhando, também estamos fazendo rodízio para ir na casa, para ajudar, para resolver. Estamos aí prestes a acontecer a 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. Nós realizamos com muita dificuldade, né, Juliana, a 4ª Conferência Estadual, onde são deliberadas os encaminhamentos que nós do Estado, que as mulheres do Estado do Rio, representadas por todos os municípios dessa cidade, as políticas públicas que nós queremos. É importante ressaltar que vocês estão sendo porta-voz. Sim. Não são elas, né, que são sem salário. Elas representam o anseio das trabalhadoras que estão ali, mas também de todas as mulheres que são atendidas. Por isso a importância daqui, da gente falar, da gente extravasar e encontrar soluções em conjunto. Né? E o CEDIM, ele é um órgão assim, que tem a função de monitorar a política pública, né? E fiscalizar, enfim, e de ter uma construção dialógica da política pública. Isso não tem sido feito na área de direitos das mulheres e acho que na área de direitos em geral. Mas é importante pontuar assim, que em 4 anos a gente já teve mudança diversas vezes de subsecretária. Isso implica rotatividade das equipes, porque nunca teve concurso público para subsecretaria. A gente já teve 5 subsecretárias, 6 subsecretárias, eu acho, em pouco tempo. Então, o CEDIM ele tem esse papel, mas que é um papel muito difícil, mediante contexto político muito instável, do CEDIM exercer de forma efetiva, sabe? Mas esse monitoramento. O CEDIM já conseguiu, de fato, exercer esse momento e agora não exerce mais? É uma dificuldade muito grande de monitorar a política pública. Uhum. Por exemplo, o projeto Via Lilás, que é um projeto grande, né, que a gente não conseguiu, pelo menos no ano de 2015, saber o que foi gasto no Via Lilás. A gente pediu inúmeras vezes, a subsecretária, que até o momento é a Margarida Prasburger, não foi informado para a gente que foi gasto nesse programa durante o ano de 2015, o que é muito grave, porque é isso, a gente não consegue fazer um monitoramento de fato, porque tem mas aí nós podemos trabalhar em conjunto. A comissão das mulheres aqui da LERJ, né, que tem a prerrogativa também de solicitar os secretários
fazer um requerimento de informação, e aí a obrigatoriedade de informar a casa, inclusive através de audiências também, que a gente pode tratar em oitiva ou tratar em audiências públicas que dê mais transparência a esse tipo de coisa, entendeu? Porque pelo jeito é isso que está faltando, né? Falta transparência para vocês poderem também, de fato, conhecer o que está sendo investido, as pessoas que estão sendo atendidas, quantas pessoas são atendidas por essa rede de proteção à mulher, né? Vocês não estão conseguindo ter essa informação. Sim, e acho que um diálogo, se a gente tivesse um diálogo mais estreito, né, mais construtivista mesmo, de estar junto, porque a função dos conselhos de direitos é essa, é a gente construir política pública junto. E muitas vezes o governo do Estado não constrói junto, né? É uma coisa bem hierarquizada, que é de cima para baixo mesmo. E a população hoje, ela está no outro patamar, né? O diálogo, o debate, a coisa de não ser de cima para baixo, a transversalidade, hoje são palavras de ordem necessárias a qualquer governo, a qualquer gestor, a qualquer órgão, a qualquer casa legislativa ou próprio executivo, enfim. Esse processo, eu acho que é um processo sem volta. Não pode mais, a gente não aceita mais, a sociedade não aceita mais que as coisas não se deem com transparência, né? Haja vista toda essa situação que a população está vivenciando, né? De tanta falcatrua, tanta coisa escondida, tanto roubo, tanto isso, tanto aquilo. Então, cada um, né, a gente vê e tem que perceber que cada um é um secretáriozinho ali, tem que prestar conta. Um deputado tem que prestar conta dos seus serviços, né? Tem que ter os mecanismos das mídias sociais hoje que dão transparência, tem um portal da transparência, tem que ser informado, enfim, e essa relação, né, que ela falou aqui, que é fundamental, que é primordial, né? Um secretário não pode ser a cabeça em pé, tem que ter abertura para se dialogar, informar, conversar, e cada um faz o seu papel, né? Se o CEDIM, esse é o papel do CEDIM, elas são eleitas para isso, que isso não pode ser entendido como uma questão política do CEDIM, estar buscando, não, isso é a função primordial do CEDIM, é essa, de estar controlando, de investigar, de lutar, de abrir mais, de trabalhar mais com a coisa da mulher, de buscar, enfim, é isso, né? O nosso tempo está quase acabando, eu gostaria que vocês fizessem considerações finais. Acho que essa crise que a gente vive atualmente no Estado, acho que é uma crise de escolhas políticas, né? Que acho que é importante pontuar. Talvez essa questão do petróleo não seja... 20% de diminuição da receita não seja talvez o grande motivo, né, justificativa para explicar falta de pagamento de 51 funcionários da subsecretaria ou de 200, né, que é o total ligado à SESDH. E eu acho que o movimento social ele tem realmente que buscar o diálogo, né, e sempre pontuar as suas reivindicações, as suas agendas, e o governo do Estado ele tem que se abrir para o diálogo, porque a gente já tem, pelo menos o CEDIM, já tentamos falar com o secretário de governo, com o governador, como a Luciana falou, e não é aberto esse espaço. Então, acho que a principal questão é o diálogo entre a sociedade civil e o governo do Estado. O que nós queremos é a transparência e o diálogo, né, que o governo estadual sente conosco, sente com as conselheiras e que se faça o diálogo para o pagamento aí dessas 220 pessoas que estão sem salários. Deputada, tem mais alguma consideração para fazer? Não, acho que é isso. Agradecer as nossas convidadas e chamar a população para esse momento de reflexão e de luta. Só com luta que a gente vai conseguir realmente transpor, né, essa situação. Obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv. E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.